Hello, Angel! Graça e paz. Bem-vindos de volta a mais um podcast aqui no canal. Está começando agora, para honra e glória do Senhor, mais um Testemunho Cast, com o tema A Música e o Seu Poder. Hoje eu quero falar sobre a música secular, a música que tanto me envolve, que tanto assim foi poderosa na minha vida. Eu tenho trazido todos os domingos, exceto o domingo passado, um pouco da minha trajetória, né, até a minha conversão. Do meu desvio, né, do meu desvio do caminho do Senhor até a minha conversão. O que me levou a sair da palavra, da presença de Deus, o que me trouxe de volta. Então eu tenho trazido todos os domingos nesse Testemunho Cast um pouco disso. E eu já disse num vídeo meu que tem aqui no canal sobre o poder da música sobre a minha vida, né? E o que me ajudou a largar várias coisas. E a música teve o seu poder. Tanto que ela me trouxe, me levou para o mundo, né? E me trouxe de volta para a presença do Senhor. Então espero que você fique comigo até o final desse podcast, tá bom? Compartilha também com um amigo seu que talvez está vivendo a mesma coisa que eu, ou vive, né, a mesma coisa que eu vivi. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você tudo que eu for falar aqui nesse podcast hoje. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixa um joinha para o YouTube reconhecer que esse vídeo é relevante e é bom, tá bom? Então, a música ela é muito poderosa e todo mundo sabe disso. E eu sempre fui amante da música. Sempre fui apaixonado pela música. Não sei se é porque eu cresci numa família que também ama música, né? Eu cresci numa família que vem de pessoas de coral, de música gospel, né? Coral da igreja, Assembleia de Deus. Então, a Assembleia, há muitos anos atrás, eu não sei hoje como tá, tinha muitos corais, muitos grupos de canção. Então, eu tenho uma tia que ama louvar a Deus, a minha avó cantava em coral, uma tia minha tia-avó também que canta muito bem, cantava muito bem. Então eu sempre gostei de música. Então eu cresci ouvindo muita música. E eu cresci cantando e adorando a Deus. Tanto que eu amava cantar na igreja, né? Cantava em vários conjuntos e cresci cantando Débora e Leia da igreja Deus é Amor, da igreja Deus é Amor, Pentecostal Deus é Amor. Não sei se vocês conhecem, é muito antigo. Tem ainda, mas são uns hinos que assim me libertava, me ajudava, me trazia alegria e me trazia aquela vontade de estar sempre na presença do Senhor. Não tem como eu lembrar da minha infância e não lembrar de Débora e Leia, que foi muita bênção para minha vida e interessante, que eu vou voltar nesse ponto. Abrindo parênteses, na minha conversão agora, foi um ponto importante que eu tive, o Senhor me trouxe de volta aquela vontade de ouvir Débora e Leia. Então eu passei por um bom tempo ouvindo de novo até voltar para Jesus. E eu vou tocar nesse assunto logo mais. Então, Angels, na minha adolescência, até a minha adolescência, na verdade, eu ouvi muita canção gospel, né? Eu ouvi muita música sacra gospel. Eu ouvia Débora e Leia, gostava de Lauriette demais. Então eu sempre ouvi muita música evangélica. E eu sempre gostei de som, gostei de música, mas eu sempre fui focado em música evangélica. Por quê? Uma, porque a minha família toda era cristã, embora minha mãe não era, mas todo mundo era cristão e todo mundo cantava música evangélica. Então eu amava a música evangélica. E outra, eu cantava na igreja. Então eu cantava nos conjuntos de crianças, conjuntos de adolescente, conjunto de jovem. Então eu sempre fiquei focado ali. Que hino que eu vou cantar hoje à noite? Então eu ficava sempre ensaiando. Até chegar aquele momento que eu saí daquele cercado, sabe? De casa e fui trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar fora aos 14 para 15 anos. E foi aí que tudo começou. Que até então eu vivia naquela bolha, né? Naquela casinha fechada, naquela proteção da minha família. Então eu tive de começar a trabalhar muito jovem e aí eu comecei a me interessar por outros sons, né? Eu lembro-me bem que quando eu comecei a trabalhar num buffet, eu levei uma amiga minha junto comigo, uma irmã maravilhosa. Beijo pra você, Virgínia. Eu trabalhei com Virgínia, que eu chamo carinhosamente de Dininha, e todo mundo chama de Dininha. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nesse buffet, ela tocava música secular, internacional e MPB o dia inteiro.
era rádio que mixava, misturava, né, o nacional e o internacional. Mas eram músicas românticas, o dia inteiro. Eu lembro que eu cheguei a comentar com ela uma vez, engraçado, Dininha, toda vez que eu escuto essas músicas me dá vontade de chorar. Eu começo a lembrar de momentos que eu nunca vivi, lembro de situações que eu passei na infância que me traz dor. E uma vez ela falou assim, e que isso te faz mal porque te traz, te jogam seta. Essas músicas te jogam seta no seu subliminar e você não entende agora, mas está fazendo algo dentro de você. E eu não dei muita importância. Eu passei até gostar daquelas músicas. Eu comecei a me sentir assim, atraído pelas canções. Só que engraçado que enquanto eu estava na presença de Deus, né, esse tempo todo, até então, que eu estava na casa do Senhor, eu comecei a interessar por outros sons. Lembro que se antes eu chegava na igreja, um irmãozinho cantava, desafinava, desentoava, não me incomodava. Mas chegou um tempo que começou a me incomodar. Eu comecei a misturar, né? Comecei a pensar, nossa, fulano de tal canta bem, fulano de tal não está cantando tão bem. Aí começava a ouvir as músicas no meu trabalho. E então comecei a dar, né, a entrada, né? Porque são 5 portas de entradas que nós crentes temos que tomar muito cuidado, né? São 5 sentidos que nós temos, então são 5 portas de entradas. É a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, né? Então eu dei a primeira brecha ali, abri a porta na audição. Comecei a ouvir e me interessar por outros sons. Quando de repente, Angels, eu me apaixonei por uma cantora secular que misturava a música gospel com a música romântica, romântica, né? Ela misturava música gospel, música romântica e também as músicas sensuais. E eu fui me apaixonando pelaquela voz, pelo timbre dela, pelo jeito que ela cantava, pelo jeito que ela sonorizava cada canção. Aquilo me deixava apaixonado. Então eu cortei Débora e Leia, Edivane e Everaldo, Cristina, que eu gostava de ouvir, Lauriette, e comecei a escutar a bendita Mariah Carey. Ali eu abri as portas do meu coração, da minha mente para essa mulher. As músicas dela começou a me envolver numa quantidade tão grande que eu ouvia ela dia e noite e ainda estava na casa do Senhor. Tanto que eu usava algumas formas dela cantar, né, alguns melismas e alguns gestos que ela cantava e trazia para mim. Eu fiquei tão deslumbrado, aí eu abri a minha mente para essa cantora. Primeiro foi para essa cantora, né? Então, através da música dela, eu dei a entrada na audição e na visão, porque aí eu passei a procurá-la, procurei a enxergar, a buscar as músicas dela, a buscar revistas e vídeos. Quando eu assustei, eu já estava o tempo todo assistindo e tendo ela no meu coração como se fosse a minha irmã, como se fosse minha mãe, minha tia, minha namorada. Ela era tudo para mim. Foi uma brecha que eu dei. Porque através da vida dela, da vida dela não. Depois que a vida dela virou algo como ícone para mim, né? Mas no início era só a música dela, a voz dela. Engraçado que hoje eu passo a ouvir, eu não ouço a mais, mas hoje eu escuto algumas coisas e falo assim, nossa, ela erra nisso, ela erra naquilo. Podem até me julgar, mas eu vejo assim, nossa, não é tão isso. Eu estava tão deslumbrado, tão enfeitiçado, que eu falo, nó, tem gente que canta melhor, tem gente que tem a voz mais potente, mais forte. E engraçado, eu não tenho tanta voz assim, mas não posso julgá-la, né? Não estou julgando, mas eu estou dizendo que hoje eu consigo entender assim, puxa vida, eu estava realmente enfeitiçado. Voltando, então eu comecei a ouvir, né? Ah, mas antes, Angels, desculpa. Antes de apaixonar por Mariah, eu falei que eu estava apaixonando pelas músicas, né? E eu comecei também a ouvir o gospel internacional antes de conhecer Mariah. Foi assim que eu conheci. Porque eu passei a ouvir esse mix, né? Porque nos Estados Unidos eles misturam muito. Na mesma rádio que toca gospel, toca música secular. Na mesma rádio que toca secular, toca música gospel. Então eu comecei a ouvir muito isso. Ouvir música internacional. Aí eu me deslumbrei com essa cantora, né? Porque a minha patroa, que ouvia muito música internacional, ela falava dessa cantora. E ela lembro que ela falava: "Nossa, ela é linda por excelência, ela tem uma voz por excelência". E um dia, quando eu já estava ali já apaixonadinho por ela, ela me deu
um CD de presente. Ela me deu um CD de presente de Natal que chamava Butterfly. E eu fiquei tão apaixonado por aquele CD que eu ouvia ele dia e noite. Era um mantra para mim. Era dia e noite. Eu ouvia e cantava as canções, era dia e noite. E depois procurei na internet, achei um documentário que falava desse álbum, contando a história de derrota desse álbum, porque as músicas eu ouço hoje e vejo que são músicas deprimentes mesmo, músicas tristes, músicas que falam de um falso amor, uma falta de amor, uma desilusão que não acaba. Eu via como música de fé, eu via como música de força. E eu falava assim, puxa vida, como eu estava enganado. E existe muita gente enganada, que pega aquelas letras ali e começa a entender como se estivesse te dando um ênfase na vida e na verdade está te colocando para baixo. Porque eu lembro que a minha primeira tatuagem, ela veio desse álbum. Minha primeira tatuagem. Hoje eu luto para tirar as que eu tenho e a primeira tatuagem veio desse álbum. Eu tinha pavor de tatuagens, mas esse álbum me fez tatuar uma borboleta em meu corpo. Eu tenho várias borboletas no meu corpo, infelizmente, por causa desse álbum, porque eu dizia que me identificava com cada canção. Eu nem havia vivido tanta coisa que aquela música falava, mas no meu subconsciente dizia que eu havia vivido alguma coisa. E o interessante, Angels, que quando você, eu, por exemplo, eu digo por mim, mas existem outras pessoas que passam pelo mesmo. Quando ela se identifica com uma música, muitas vezes aquela música faz ela identificar, nossa, eu vivi essa história. Nossa, essa música é minha. Às vezes a música é tão down, mas assim, nossa, a música conta a minha história. Ai, você chora, você sofre, vira aquela música pra ti. De repente, acontece de você conhecer uma outra canção que não tem nada a ver com a sua vida naquele momento. Mas aquela música você começa a ouvir, e de repente você está vivendo a mesma coisa que aquela música fala. Eu falei, puxa vida, nó, eu vivi essa situação. O que eu tô vivendo agora é essa música e pega. E eu vivia isso. Era um CD, 2 CDs. Quando eu vi, eu já tava com a coleção inteira dessa mulher na minha casa. Comprei todos os CDs dela e todo ano eu ficava ansioso para sair. E quando não tinha CD, eu ficava numa tristeza, uma depressão terrível. Então, e ela me fez a conhecer outras canções. Através da vida dela, eu comecei a me ver na vida dela. Falei, nossa, ela viveu isso, sofreu isso. Aí eu já comecei a me envolver, né? Aí nisso eu já comecei a envolver com outras pessoas. Lembro-me bem que a minha primeira relação sexual homoafetiva foi ouvindo este álbum, Butterfly, no ano de 2001. Eu digo, eu tenho até uma triste lembrança que uma música que chama Maiol, que foi de uma novela, na época Suave Veneno, olha o nome da novela, tinha essa música e eu, infelizmente, caí, né, perdi a virgindade com essa canção. Tanto que quando eu converti, aceitei Jesus, e fiz aquele concerto com o Senhor, aquela renúncia, eu estava passando no supermercado e tocou a música, eu falei, eu te repreendo, diabo, em nome de Jesus, porque começou a jogar seta, eu comecei a louvar a Deus, de repente esqueci. E infelizmente, esse parênteses que eu vou entrar aqui, eu ia falar no final, mas eu digo agora. Muitas vezes a minha luta hoje é mais contra a música do que contra qualquer outro desejo. Porque através da música ela começa a trazer em meu coração desejos. E eu começo a orar, começo a louvar a Deus, começo a clamar ao Senhor e isso passa. A minha luta hoje tem sido muito forte na área da música. Às vezes eu estou na presença de Deus, estou andando, estou trabalhando, estou passando em algum lugar, vem uma canção que me traz uma lembrança, me traz uma recordação e eu tenho que clamar o sangue de Jesus. Então, quando eu conheci Mariah Carey, passei a ouvir as canções dela, eu comecei a gostar de tudo que ela gostava. Aí eu comecei a ouvir as músicas que ela ouvia, as inspirações que ela tinha e comecei a ficar muito deslumbrado com as outras canções. Nisso eu já estava fora da presença de Deus total, eu já não estava indo à igreja mais, eu já estava me identificando com a própria cantora. Eu lembro que uma vez uma tia minha falou, nossa, a personagem que você trazia ela era a inspiração da Mariah, né? Eu falei, ela é Mariah dentro de mim. E eu era muito apaixonado. Eu sei que uma vez um rapaz comentou aqui, eu amo você em Jesus Cristo, tá? Tem não só ele, mas outras pessoas que eu conversei, que eu falei do vídeo, no qual eu falo de um altar que eu derrubei, que esse altar me ajudou a libertar-me, que é a música secular. Ele falou, não tem problema ouvir música secular. Não tem problema, eu ouço algumas músicas românticas que falam de amor. Tem problema sim. Tem problema sim. Pode não ter problema com você, mas comigo teve e tem outras pessoas, sabe? Eu vou
vou entrar num assunto que podia entrar no final. Mas Deus, ele não aceita adoração contrária. Eu aprendi isso. E a música secular é uma adoração contrária. Deus criou a música para ser a adoração a Ele. Só que no mesmo dia que Deus criou a música, Ele criou também um maestro para cuidar da música. E esse maestro se corrompeu e foi lançado fora do céu, juntamente com a música. Porque o que ele ganhou, ele não perdeu. Tudo que Deus te dá, ele não te toma, é seu. Você tem que cuidar e ser responsável por isso. Só que o inimigo, quando ele foi lançado fora lá do céu para o inferno, ele levou a música e o poder dele. E ele tem feito chacota na cabeça de muita gente, ele tem acabado com famílias através da música. Ele tem destruído relacionamentos através da música e vidas através da música. E tem pessoas que ele sabe onde toca. Não é todo mundo, não. Que às vezes ele toca no desejo da bebida, no desejo sexual, no desejo da farra, mas muitas vezes através da música. Porque nós temos 5 portas de entradas, como eu falei, né? E ele usa a audição, né? Ele usa a audição, a música, para entrar. Só que hoje ele trabalha com a audição e a visão. Porque ele coloca na cabeça de algumas pessoas, coloca na mente de alguns usados por ele a música, e esses mesmos usados para cantar fazem vídeos terríveis, cheio de mensagens. Se antes você ouvia a mensagem, hoje você já recebe também no olhar, né? E é muito sério isso, muito sério. Então, quando eu abri essa porta na minha vida, né, da música secular, ela entrou já mudando toda a minha vida, mudando todo o meu ser, toda a minha existência. Desculpa, eu já não era aquele Paulo Henrique de antes. Eu já estava me tornando um novo, né? Tanto que a música, ela me levou a me tornar todo quanto é tipo de coisa, né? Eu no início entrei na música pop, fiquei apaixonado ali, aquela música pop, a música internacional. Chegou uns anos da minha vida que aquela febre do emocore, virei um emo. Nó, quem me acompanha desde muito tempo nas minhas redes sociais viu todas as fases, né? Fui emo, depois eu fui gótico, de andar todo de preto, ia em shows de heavy metal, fazia sinais e batia a cabeça e tinha desejos horrorosos no meu coração. Eu fui apaixonado por Tarja Turunen, Nightwish, fui apaixonado por Evanescence, que a própria palavra diz desvanecer, cair, né? Fui apaixonado por essas coisas e quando eu me assustei nesses 20 anos que eu fiquei fora da presença do Senhor, fui escravo da música. Às vezes eu paro para pensar e lembro o que Deus tinha na minha vida. Tinha tanta coisa para fazer, só que o inimigo veio na frente e tomou. Eu amava louvar o Senhor. Eu lembro que eu tinha uma voz muito bonita e essa voz, ela tá voltando, sabe? Eu sinto, não é a voz, eu acho que é a unção. A unção voltou, porque no mundo eu não tinha unção. Eu tinha a voz, mas não tinha unção. Eu lembro que eu louvava o Senhor de forma de amor, de carinho, e o Senhor recebia adoração. Pessoas choravam na presença de Deus, vidas eram impactadas através do louvor que eu louvava o Senhor na igreja. E quando eu conhecia o mundo, eu cantava no mundo e não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Eu cantava em barzinho, cantava em casamentos, mas não era a mesma coisa. Eu chegava até a pensar, quando eu ouvia a minha voz, falei, nossa, minha voz acabou. Minha voz acabou também, né? Bebia demais, cheguei a um tempo de fumar, né? Usar drogas, como vocês sabem. Quem acompanha aqui os vídeos, né? O Testemunho Cast. Então foi mudando. O Espírito Santo foi saindo de perto. A unção foi indo embora, né? E vamos voltar aqui onde eu queria falar. Para você que está pensando, mas o que que a música tem a ver? Ele está falando da música. Tudo é um som. Tudo veio pelo som. Em Gênesis 1:3 está escrito: E disse Deus, haja luz e houve luz. Tudo começou pelo som da voz do Senhor. Ele disse, haja luz e houve luz. Eu li um dia desse uma nota que a ciência descobriu que a explosão que deu origem ao universo soou como um grande zumbido. E nós cristãos sabemos que através do som da voz de Deus, né? Que tudo se formou.
Quando eu li o livro de Nárnia, não sei se vocês conhecem, é conhecido como livro cristão, o mundo de Nárnia foi criado através da música. Aslan, que é o leão, ele cantava e as coisas se formavam. Olha que forte isso. No mundo de Nárnia, que o escritor baseou um pouco com a Bíblia, diz que foi criado pela música. O nosso mundo, cristãos, nós cristãos, sabemos que foi criado pelo som da voz de Deus, né? E a música, Angels, ela tem um poder muito grande. Ela tem um poder imenso. Eu fiz uma anotação aqui que diz, biblicamente, não existe data precisa da criação da música. Mas a Bíblia fala sobre o primeiro ministro de louvor, no qual eu falei. O maestro, Lúcifer. Ele foi criado para ser um maestro, tomar conta da música, dos instrumentos, né, dos corais. E no princípio, antes da criação da terra ou do ser humano, ela surgiu do mais secreto sentimento do coração do Senhor, para que ele fosse louvado, né? Surgiu do secreto sentimento do coração dele, para que ele seja louvado. E ela simboliza os pensamentos do próprio Deus, simboliza a intimidade dele. Tanto que através da música ao Senhor você sente a presença dele. Vidas são curadas através do louvor. Almas são libertas através do louvor. É muito forte, é muito forte. E era apenas isso. E ele fez, né? Quando Deus criou Lúcifer, Lúcifer não criou a música, como eu havia dito, como eu escrevi aqui. Lúcifer não criou a música. Ele apenas recebeu ao ser criado, né? A música é um sentimento de Deus, então ele era apenas um instrumento. Ele foi criado como um instrumento também de louvor, para a honra do Senhor, né? Por isso ele era muito prestigiado no reino. Ele foi criado, ele foi um anjo criado para ministrar louvores ao Senhor, para cuidar da música no céu. Só que todos nós sabemos que ele sofreu uma queda, né? Ele sofreu uma queda porque ele se corrompeu, ele se sentiu o melhor mesmo, ele sentiu o diferente, o maravilhoso lá, e queria sentar no trono de Deus. Embora ele tinha uma vida, né? Uma vida linda, só que para os anjos não tem perdão, não tem livre-arbítrio, como para nós temos, né? E se você quer conhecer a história de Lúcifer, leia Ezequiel, a queda, né? Ezequiel 28, a partir do 17, capítulo 17. E lá vai contar a história, como foi criado, e você vai entender como ele age, né? Como ele age. A música, índios, ela tem um efeito poderoso no cérebro. Ela tem um efeito imenso no cérebro. Tanto que eu falo com a minha colega de trabalho, Soraya, um grande beijo para você, Soraya. A gente ouve muita canção gospel e às vezes algumas músicas gospel também eu presto atenção e falo, não vou cantar essa música. Não, essa música não é legal. E é importante a gente saber quem canta e quem é o compositor. Se esse compositor é do Senhor, se esse compositor é cristão. Porque às vezes a pessoa não tem Deus na vida e está cantando uma música gospel, escrevendo uma música gospel, mas ela está lançando ali o que ela acredita naquela canção, né? Eu tenho estudado um pouco sobre o poder da música secular, porque é algo que era muito grande, muito poderoso na minha vida. E eu tenho visto que tem muitos cristãos se corrompendo, assim como tem muitos cristãos que ouvem os dois tipos de música. E não tem como. Não tem como das duas fontes sair o mesmo tipo de água. Não tem como da mesma fonte sair dois tipos de água. Ou você adora o mundo, ou você adora Deus. Ou você adora Deus, ou você adora o mundo. Lembrando que o mundo jaz no maligno. E o dono desse mundo é o mal. Ele corrompeu tudo. Se você ouve uma canção gospel e ouve uma canção mundana, você está trazendo para você o que tem por trás daquela canção. Eu falo isso por causa da minha conversão, que eu vou chegar até lá. Então, as pesquisas hoje em dia, voltando, mostram que a música pode ajudar em muitos aspectos, incluindo alívio de dor, alívio de estresse. Tem música que faz isso. E ela ajuda também na memória. Muitas pessoas cantam para fazer uma prova.
Eu mesmo gostava de cantar estudando para na hora da prova tirar nota boa. E tirava. Eu decorava textos no teatro cantando para atuar. Fazia muito isso. Mas a música também ela pode afetar nossas emoções. Ela pode nos colocar em situações complicadas. Podem fazer com que a gente consuma demais. Pode também mudar a nossa identidade. Eu falo porque teve uma época que eu ouvia muita Amy Winehouse. Eu ouvia demais Amy Winehouse. E era impossível eu ouvir Amy Winehouse sem ter vontade de beber, sem ter vontade de ir para barzinho, sem ter vontade para me prostituir. Eu falo prostituir porque é o culto ao sexo, né? O sexo é com outros deuses, com outras pessoas, né? Eu aprendi isso, que você é um culto. O sexo é um culto e quando você quer para ficar com outras pessoas, é uma forma de prostituição, né? Então eu lembro que quando eu ouvia muito Amy Winehouse, eu ficava com essa vontade de ter relação, ficava com a vontade de beber. E depois que eu conheci Amy Winehouse, ouvi muito Amy Winehouse, até droga eu experimentei. Então, realmente tem músicas que fazem isso. Eu lembro, Angels, que depois da pandemia, eu conheci uma cantora chamada Billie Eilish, que, assim, foi uma segunda paixão na minha vida. Eu passei a ouvir essa cantora dia e noite. E comecei a me identificar com a vida dela, com a história dela. Ela vem de uma história de abuso, vício em pornografia, e eu falei assim, nossa, minha vida parece muito com a dela. E eu comecei a ouvir as canções. As músicas dela no início me trouxe muita paz no início, muita paz mesmo. Mas depois eu comecei a sentir dentro do meu coração desejos que eu não tinha. Eu sempre gostei de viver, sempre tive aquela vontade de viver, sempre fui muito feliz, né? Só que eu comecei a andar muito angustiado, comecei a ficar muito triste, eu comecei a ficar com um desejo de dar um cabo à minha vida. Todos os dias eu acordava e dormia com essa vontade. O último álbum dela, por exemplo, eu sentia assim, nossa, já tô velho demais. Nossa, como eu já me envelheci. Eu tinha esse pensamento, não, eu tô muito velho. Não dá pra eu fazer mais nada, não dá pra eu continuar a fazer mais nada, não dá pra eu seguir minha vida, acaba aqui. Eu ia completar 40 anos, eu tô com 40 agora, quando eu comecei a ouvir muito ela, eu tinha 39, 38 para 39, 39. E eu ficava aquele desejo de morrer, sabe? Tava chegando meus 40 anos, eu falei, nossa, eu tenho 40 anos, eu não tenho nada. Eu comecei a ter esses pensamentos, eu não tenho nada. Não tenho nada, eu não conquistei nada. Olha onde eu tô na minha casa, eu conquistei. Mas eu não enxergava nada disso. Eu ficava com pensamentos todos os dias de derrota, de sofrimento, de solidão. Nada tá bom. E desejo de terminar com a minha vida era constante. Quantas vezes? Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma música dela e eu comecei a sentir uma dor muito imensa, muito imensa, muito imensa. E eu fui parar no hospital. Eles não acharam nada, mas eu sofri muitas dores. Só que engraçado que eu não trouxe pra mim que era aquele álbum que eu ouvia de noite. Eu passei a escutar os álbuns, depois assisti os vídeos dela. Teve até, acho que foi na HBO ou na Prime. Não, foi na Disney, eu acho, que teve o especial dela. Que eu comecei a ver aquela tristeza naquele olhar. Falei, é isso que tá me fazendo mal. É isso que tá acabando comigo. Eu cheguei a comentar com um amigo meu, Ricardo, que eu gostava dos álbuns dela. Falou assim, não, não ouça não. Eu ouço os álbuns dela e me faz muito mal. Eu nem ouço mais as canções, não fico ouvindo não, Ike. Falei, então tá. Mas eu continuei ouvindo. Até um bom tempo, né? E Angels, como eu havia dito que eu sofro muita retaliação com coisa da música, né? A música secular, quando eu tô num ambiente que eu ouço música secular, eu tenho que ficar em espírito de oração o tempo todo, porque ela me machuca. Eu lembro que um dia desses eu tava no trabalho com um fone de ouvido, um outro fone só num ouvido, trabalhando ligado no Senhor, o tempo todo no trono, glorificando a Deus. Quando de repente uma música que estava lá no fundo, ela veio imensa no meu coração. Quando eu assustei, ela estava tocando toda na minha cabeça. Aí eu falei com a Soraya, será que você tem como você pedir lá para baixar o som? Porque tá me fazendo mal, tá me dando angústia. Aí ela, não, irmão, vou lá. Foi lá, abaixou o som, falou com o rapaz, abaixou. Eu falei assim, nossa, que levante. Angels, 2 horas depois eu tava down. Não sei o que me aconteceu. Entrou uma seta que me arrebentou.
eu fiquei super down, fiquei mal, muito mal, fiquei triste, angustiado. Aí ela falou assim: o que que aconteceu? Vamos orar. Eu fui, comecei a orar, comecei a ouvir louvor, comecei a clamar o sangue de Jesus para eu ficar bem. Hoje em dia, a música, ela tenta de tudo me puxar. Eu lembro, Angels, que antes de me converter, eu gostava de gravar muita canção no meu Instagram. Só que eu cantava gospel e cantava secular. Quando eu cantava gospel, a música ficava bonita. Quando eu cantava secular, eu achava um monte de defeito e não gostava. Deus já não estava recebendo a minha adoração mesmo, quando eu cantava música gospel, porque eu não estava com Jesus. Eu não tinha aceitado Jesus como o Senhor da minha vida e nem o meu Salvador. Então ele já não recebia essa adoração, né? Ele não recebe adoração se você estiver no pecado. Eu estava no pecado, na promiscuidade, eu não estava vivendo com o Senhor. Então eu estava cantando à toa. Estava como um sino repicando mesmo, o som lá. Mas eu via a diferença. Eu via a diferença. Tanto que depois eu falei, eu não vou cantar mais música secular no meu canal, no meu Instagram. E no meu canal também, antes, eu cantava aqui também. Vou cantar agora só gospel. Mesmo assim, eu não tinha aceitado Jesus como Salvador. Só que, Angels, depois eu comecei a parar de ouvir a música secular quando eu fui pro Espiritismo. Tem vídeo aqui falando. Eu comecei a buscar a minha salvação por mim mesmo, né? Sem Jesus. Porque lá ensina que a caridade te leva a Deus. E as suas boas obras te levam a Deus. Como a música já me fazia mal, eu comecei a enxergar que a música me fazia mal. Se a música era a música romântica, me fazia sofrer por um amor que às vezes eu não vivia. Às vezes eu estava feliz demais no meu relacionamento, mas estava sofrendo mesmo assim por causa daquela influência daquela música. Eu tinha músicas que me fazia querer acabar com a minha vida. Tinha músicas que me dava vontade de beber, de fumar, de sair. Então eu comecei a cortar. Eu comecei a separar, falei, não vou ouvir mais. E quando eu fui para o Espiritismo, eu voltei a escutar Débora e Leia. O Espírito Santo de Deus é poderoso. Ele, de uma forma, ele chega perto para te convencer que você não está fazendo certo. Ele chega a te convencer a fazer o certo, né? E eu comecei a ouvir muita Débora e Leia. Eu ia para as reuniões ouvindo Débora e Leia. Voltava das reuniões ouvindo Débora e Leia. Eu clamava a Deus tempo todo com as canções. E falava com o Senhor o tempo todo por causa daquelas canções. Então, o tempo todo, aquela música, as músicas da Débora e Leia, da cantora Débora, da cantora Leia, ficava entrando na minha mente e fazendo um diferencial ali dentro. Né? Eu estava recebendo aquela ministração sem entender que estava algo mudando. Da mesma forma que as músicas seculares, elas lançam sobre nós algumas coisas, mudam algumas chaves, as músicas do Senhor, as que vêm do trono do Senhor, as que vêm do coração do Senhor, também faz isso. Então começou a mudar algumas chaves em mim. E eu comecei a parar de ouvir a música secular. E passei a ouvir a música Débora e Leia até a minha conversão. No espiritismo, do espiritismo para a igreja evangélica, eu já não estava ouvindo mais a música secular e somente música evangélica. Tanto que agora eu nem estou ouvindo Débora e Leia, eu tenho que voltar a ouvir, né? Porque as músicas da Débora e Leia me fazem muito bem também. Eu gosto de adorar a Deus com aquelas músicas raiz que Débora e Leia cantam. Então eu fiquei uns 3 meses sem ouvir música secular. Aí o Senhor entrou, né? Aleluia. Eu fui cortando algumas coisas, como eu havia dito, mas a música secular já não estava na minha vida. Eu colocava no meu Instagram música gospel. Nos meus stories, só música gospel. Ouvindo na televisão, só música gospel. Então eu deixei a música me libertar. Pelo som da canção, a música começou, né? Pelo poder do som da música, Deus começou a entrar no meu coração. E de forma sobrenatural até eu encontrar com Ele. E eu quero te falar algo que o Senhor colocou no meu coração quando eu conversei com algumas pessoas, porque eu tenho falado sobre isso, né? Tem pessoas, você ouviu tal música, você ouviu tal música, inclusive eu recebi no Instagram um dia desse, uma amiga postou uma música dela cantando, eu falei, amiga, Deus abençoe você, mas eu não ouço música secular mais, então eu não posso te dar esse joinha, né? Eu te dou esse joinha no seu trabalho, mas eu não posso dizer que eu ouvi, pois eu não ouvi. Teve um outro amigo meu que começou a cantar também fora. Ele tá até com uma banda, gravou pro Spotify.
me mandou a canção. Eu falei assim, amigo, muito obrigado, mas eu não ouço mais música secular. Não ouço mais música secular. Eu sei que tem pessoas, tem cristão que ouve. Eu não ouço mais música secular. A não ser que eu esteja passando no supermercado, ele tocou, eu começo a louvar a Deus. Mas eu não ouço mais música secular. Eu não quero ouvir mais música secular. Sabe por quê? Porque é uma adoração contrária. Não é uma adoração ao meu Senhor, ao meu Deus. E eu sirvo a um Deus hoje. Eu sirvo a um Senhor. Então não tem como eu servir a dois senhores. E eu não vou emprestar a minha mente nem meu coração para outro Senhor. Somente para o meu Deus, que é o Salvador da minha vida, que é o Criador da minha vida. E eu quero dizer para você que não acredita que a música secular é uma adoração contrária. Eu lembro da passagem em Mateus, quando o Senhor, em Mateus 4, fala da tentação de Jesus, é importante você ler completo, mas a partir do verso 9, o Senhor foi levado, né? Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E o inimigo tentou de todas as formas tentar Jesus lá. Tanto que Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E ele tentou, coma um pão, faça essa pedra virar pão. O Senhor disse que nem de pão viverá o homem. Tranquilo, falou com ele, né? Ele pula alto dessa montanha que os anjos vão te pegar, né? Ele começou a tentar Jesus e Jesus tranquilo, falando com ele, não, não, não. Não só de pão vive o homem, não podemos tentar o nosso Deus, tranquilo. Exceto a hora que o inimigo pediu a Jesus para que ele adorasse ele. Quando Jesus foi ao deserto, o inimigo tentou. Ele tentou sim. Só que, como diz aqui, ó, a partir do verso 9, e disse-lhe, o inimigo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos do Senhor e o serviram. Isso, Mateus 4, verso 9. Então o tempo todo Jesus disse não, não. Só que teve uma hora que ele irritou. Afasta. Somente a Deus prestarás culto. E a música gospel é culto. A música secular é culto, só que é culto ao inimigo. Culto ao inimigo. Então, se você está ouvindo uma canção que não está adorando a Deus, está adorando ao outro. E você, sem querer, querendo, está adorando o outro. E eu adorei o outro durante muitos anos. E eu vivi preso. Eu, criado numa família totalmente cristã, eu entrei no mundo de forma louca. Cheguei metendo o pé. Usei droga, fumei, bebi, me prostituí. Só não morri porque Deus não deixou. Porque eu tive várias oportunidades de não acordar mais. E eu era louco, alucinado por música. Eu ouvia música o dia inteiro, era fone de ouvido o dia inteiro, era música o dia inteiro no som. Eu tenho caixas e caixas de CDs ali guardada, que o Senhor já me falou para levar no monte, por fogo, meter o machado. Cerca de 500 CDs ali dentro, daquela caixa dentro do guarda-roupa. São CDs que tinham músicas que me prendiam no mundo que eu estava. Eu vivi durante 20 anos presos nesse mundo. E quando eu parei de ouvir a música secular, dentro de mim coisas começaram a mudar. Eu comecei a receber a visita do Espírito Santo ao meu sono, falando ao meu coração. Que antes eu não ouvia a voz de Deus, não ouvia, sabe? Então você que está ouvindo música secular, irmão, é muito sério isso. É muito sério. Não tem como a gente servir a dois senhores, tá? Ou você adora Deus, ou você adora o inimigo das nossas almas. O Senhor, ele não aceita adoração contrária. E todos esses que têm adorado o inimigo, o Senhor vai lançar no inferno. Vai lançar. Porque não tem como você que diz que é cristão, você que diz que é servo do Deus vivo, ouvindo música secular. Porque como é que você vai sentir a presença do Espírito Santo de Deus se você está ouvindo uma música que não adora a Deus? Como é que você vai sentir a alegria real, a conexão com o Pai, se você está ouvindo uma música de adoração contrária?
Eu lembro que eu assisti uma análise do filme A Cabana e o tempo todo que eu via o papai lá, que era aquela mulher vestida de Deus com fone de ouvido, ouvindo a música secular e dançando, eu falava assim, olha que blasfêmia. Falar que Deus está ouvindo adoração contrária. Que blasfêmia falar que Deus está gostando dessa canção se não traz adoração a Ele. Se as asas dos anjos adoram ao Senhor, se tudo que existe na terra e no céu adora o Senhor, se os animais adoram o Senhor, se o som das árvores adora o Senhor, se o som das águas adora o Senhor, só o ser humano que não quer adorar o Senhor. Por isso que está vivendo o que está vivendo hoje. O ser humano reclama dia e noite da vida ruim que ele leva, mas vai olhar se ele está adorando a Deus. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que nunca viu um justo, né? Eu não sei se está escrito na palavra de Deus, hein? Amém. Irmãos, agora me deu um branco aqui, mas eu ouvi. Se você ouviu um justo mendigando pão, um justo. Creio isso que está na palavra de Deus, sim. Eu ouvi uma pregação, uma ministração falando sobre isso, mas me deu branco agora. Mas se você está adorando a Deus, se você está com a vida conecta com Ele, você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver do melhor dessa terra. Agora, se você está aí se corrompendo com essas músicas profanas, antigamente era só as músicas. Hoje você assiste no celular, na televisão, nos outdoors. Profanação, libertinagem, e diz que é música. E as pessoas elas estão sendo assim, ó, marionetes na mão de Satanás. Ele traz pessoas de dentro do gospel também. Estamos vivendo dias terríveis. Traz pessoas de dentro do gospel, pessoas que abriram porta, né, para falar e adorar outro Deus, dizendo que não tem nada a ver. Lembrando que quando você fala não tem nada a ver, é aí que você deu a brecha e o inimigo entrou. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir música secular ainda na igreja, eu levava para a igreja alguns melismas, vamos supor, algumas melodias em algumas canções do mundo. Olha para você ver. Por isso que Deus me tirou de lá. Ele, não, você vai ficar aqui na minha casa misturando isso não. Não vai mesmo. O inimigo, ó, então é meu. Me pegou. Entendeu? E tem muitos que fazem isso. Às vezes a gente vê assim, nossa, fulano era cantor gospel e tá cantando pro mundo. Fulano era cantor gospel, eu tenho CDs dele, hoje ele é uma pessoa totalmente diferente, se tornou outra pessoa. Por quê? Deu brecha. Não adorava a Deus de verdade. Às vezes adorava a Deus na gravadora ali, cantava pro Senhor na gravadora, mas em casa estava ouvindo uma música secular, estava dançando uma música secular. E Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. O diabo não. O inimigo das nossas almas, ele fica só esperando você dar uma brecha para ele entrar. Só que ele não entra e te pega para ser seu amiguinho. Ele pega para te destruir. Porque se você olhar todos aqueles que largaram a música evangélica, largaram o gospel, largaram a presença de Deus, se não tá morto, tá quase. Eu comecei a buscar alguns estudos e lembro de Elvis, que começou na presença do Senhor. Como acabou? Lembro de Whitney, que começou na presença do Senhor. Como acabou? Né? E outros cantores que eu não posso falar. Porque vontade dá. Dá vontade de falar, irmãozinho, você lembra quando você cantava pro Senhor? Você tem uma cantora que eu gostava muito no mundo, mas ela não falava de Jesus, né? As músicas dela você ficava assim, é para Deus ou é para quem? Quem tá cantando para quem? E ela desviou, né? Ela começou a cantar na Globo, tá fazendo um sucesso aí fingido, que você olha que não tem sucesso nenhum, ela tá sendo enganada por esse mundo. Cantava, eu lembro de um hino só, Espírito Santo. Só esse que eu lembro que fala de Deus, eu acho. O resto que eu ouvia não tinha Deus, não. Era um Deus oculto. Talvez era o Deus que ela serve hoje. Então eu ficava assim, quando ela desviou, eu fiquei triste, mal, chateado. Mas é a brecha, irmãos. Há brechas que a gente dá. Às vezes é na mínima coisa que a gente faz com que o inimigo entre e faz bagunça, né?
Fiquei triste quando um outro cantor que cantava És o Meu Alívio desviou. Eu falei, oh meu Deus, traz de volta. Da mesma forma que o Senhor me trouxe, traz de volta, Pai. E faça com que ele entenda e reconheça, confesse o pecado, que quando você confessa o pecado, você é perdoado. Faça com que ele confesse que ele errou e para ele voltar, porque vai muita gente para o inferno. Irmãos, o inferno está chegando. O inferno está chegando, eu falo que o inferno está chegando, sabe por quê? Porque é o fim, está próximo. Estamos vivendo o fim já. O início das dores, como a palavra do Senhor diz em Lucas 21, né? João 21 ou Lucas 20? Lucas 21. Acredito que seja a partir de 21, Lucas. Que estamos vivendo a era, né? Do princípio das dores. E Jesus está voltando. Jesus está voltando e não vai demorar, angels. Não vai demorar. Eu louvo a Deus que eu tenho chamado. Eu louvo a Deus que o Senhor fez uma promessa de salvação na minha família e prometeu à minha tia que ia me trazer de volta. Antes dele voltar. E através desse tempo que eu recebi do Senhor até a volta dele, eu quero pregar o evangelho, quero falar do amor de Deus, quero falar do que o Senhor tem feito na minha vida. E se for preciso ser como João Batista, eu quero ser. Se você não acertar com Deus, você vai para o inferno. Se você não largar os costumes do mundo, você vai para o inferno. Se você não renunciar todos os dias, como a palavra de Deus fala, você vai para o inferno. Não vem com essa história de que Jesus ama sim, mas Deus ama. Jesus ama também, mas Jesus veio pregar a salvação. E a salvação tem justiça. Para ser salvo, você tem que renunciar todos os dias. Você tem que matar a sua carne. Somos três, né? Corpo, alma e espírito. A alma e o corpo, elas ficam o tempo todo lutando contra o espírito. Se você não matar a carne e nascer de novo, sendo o espírito, você não vai ver a Deus. Então, que o seu espírito cresça e sua carne, morra. E para matar a carne é matar os desejos. Não tem como você servir a Jesus, adorar a Jesus e adorar o inimigo, não. Não tem como você viver nas práticas do mundo, cantando pro seu namorado sem Jesus. Não adianta você ficar escrevendo canções pro seu namorado ou pro amiguinho. A adoração é pro Senhor. A adoração é para o Senhor, louvado seja o Senhor. O louvor é para o Senhor, que criou tudo, inclusive a música. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse podcast, mas antes de finalizar, a gente tem que fazer nossa oração. Temos que fazer nossa oração. A oração é a chave. A oração é a chave. Vamos juntos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse momento aqui. Tá um calor. Vamos juntos agradecer a Deus por mais um dia na presença dEle. Mais uma vez Ele está nos proporcionando aprender também, né? Querido Deus e eterno Pai, Deus santo, Deus justo, Deus fiel, a Ti seja a honra sempre, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor. Falamos aqui nesse podcast, nessa manhã, Pai, nesse dia, que o Senhor é digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Falamos aqui e declaramos que o Senhor criou tudo. Tudo é teu, tudo é para ti. Deus, eu oro pela vida desse irmão que está assistindo esse podcast, que está vivendo o que eu vivi, Senhor. Andando em dois caminhos, bebendo de uma fonte, achando que sai duas águas, mas não. Que ele possa beber da fonte que é o Senhor, que liberta, que cura, que transforma e que leva para o céu. Que esse irmão, que essa irmã que está dividida como eu fui, Senhor, que não consegue largar a música secular. Eu oro para que o Senhor, para que o Teu Espírito Santo toque nela agora. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor toque nela agora e a convença, Pai, que ela precisa largar isso. Que ela tenha que servir apenas um Senhor, que é o Senhor da nossa vida, aquele que morreu na cruz no Calvário por mim e por ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que ela aprenda, Senhor, que o Senhor é dono de tudo e que o Senhor criou tudo e que a glória tem que ser somente para ti. Em nome de Jesus. Faça ela entender, Pai.
E que todos os dias nós venhamos, Senhor, adorar somente a Ti, glorificar somente a Ti, prestar culto de adoração somente a Ti, pois somente Tu és digno, Pai. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Liberta este irmão, liberta esta irmã que não consegue se livrar da música secular. Liberta ela, Pai. Em nome de Jesus, desamarre. Em nome de Jesus, arranque fora todo o desejo dela de ouvir a música secular. Que ela possa ouvir e cantar somente músicas de adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. E que todos os dias no meu coração permaneça esse desejo de Te adorar apenas, ó Pai, somente a Ti. Adorar somente a Ti, bendizer somente a Ti, glorificar somente a Ti, louvar somente a Ti e servir somente a Ti. Até a Sua vinda. Que o Senhor possa continuar me usando, Pai, com tudo que eu vivi. Com tudo que eu vivi. Não me traz lembrança de saudade, Senhor. Tudo que eu vivi não me traz lembrança de saudade. Pois sei que tudo que eu vivi é para hoje estar testemunhando. Mas eu não sinto saudade. E não me lembro com alegria, Pai. Eu sei que o Senhor lançou tudo isso no mar do esquecimento. Pode ser que o inimigo use o meu passado para me afrontar. Pode ser que o inimigo use o meu passado para tentar se gloriar sobre mim, mas ele é um derrotado em nome de Jesus. Ele é um derrotado em nome de Jesus. E o meu passado passou. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. E nova criatura eu sou em Cristo. Aleluias. E eu quero adorar o Senhor, glorificar o seu nome e testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. E eu oro em nome de Jesus. Te louvo e te exalto, porque tu és fiel, tu és santo. Deus é maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Oh, glória a Deus. Eu te agradeço por estar aqui até agora, tá? Espero que esse vídeo esteja entrando no seu coração agora como uma bênção, né, de aprendizado. Acho que é assim que se diz, não sei. Mas que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e vigie, irmão. Você que está ouvindo aí as duas canções, adore somente ao Senhor e ouve canções somente que exaltam e glorificam o nome do Senhor, tá? Vamos nos encontrar no céu. Amém? Fica com Deus. Grande beijo. Tchau, tchau.